Antes de Silvia, Gigi e Ângela serem minhas, chegavam à nossa escola pública toda manhã, mantendo distância de mim. Elas chamavam umas pelas outras no pátio, davam-se os braços e riam. Todos os professores que entravam na escola as adoravam, e o resto de nós desaparecia na invisibilidade. Oi, meu nome é Bianca Gonçalves, eu sou poeta, escritora, comentando alguns aspectos do livro Um Outro Brooklyn, da Jacqueline Woodson, que é um romance em primeira pessoa, que é narrado pela personagem Augusta, já tomando um distanciamento em relação à sua infância e adolescência. Destaquei, sobretudo, o tema da amizade, da relação que ela tem com a memória, que acaba transparecendo na própria forma do livro, que é uma forma fragmentária, e que, por sua vez, também ajuda a escapar à linearidade, né? Eu chamei de 3 eixos que passam o livro, né? Primeiramente, a memória da personagem narradora, Augusta, ao sair de Sweet Grove, para mudar-se para o Brooklyn, que era onde o pai morava antes, né? E a relação, o segundo eixo, seria a relação da amizade dela com as meninas, a Gigi, Silvia e Ângela. E a terceira, uma relação que tem a ver com a vida dela de adulta já, que tem um fundo antropológico. Afinal de contas, a narradora também, ela é antropóloga, né? Ela tem uma formação acadêmica, e eu acredito que essa formação da personagem contribui para que a gente enxergue a narradora, a gente veja a narradora tomando esse distanciamento, né, em relação. Eu consigo, ela inclusive fala isso no livro, né? Eu consigo falar disso agora porque eu tenho essa relação com a morte, com a questão da morte, né? Porque ela vai sepultar o pai, de uma forma, ela tem uma relação de pesquisa com esse tema. O que você acha, Bianca? Bianca para Bianca. Bianca para Bianca. Bom, eu sou Bianca Santana, eu sou escritora e também pesquiso, né, memória e escrita de mulheres negras. No doutorado que eu acabei de entregar lá na Ciência da Informação da USP, eu estudo a escrita de si de mulheres negras, memória e resistência ao racismo. Então é sempre muito bom ler a primeira pessoa, né, que me impacta especialmente. Me chama muita atenção no livro, num primeiro momento, a existência de fantasmas. Eu vou falar assim no plural para não estragar nada. E como na escrita das autoras norte-americanas, na escrita de mulheres negras norte-americanas, muitas vezes os fantasmas aparecem, né? De um jeito curioso. Eu li uma autora chamada Jenny Sharp, que é uma norte-americana, que tem um livro chamado Ghosts of Slavery. E ela fala o quanto os fantasmas eles estão presentes desde o período da escravidão, porque as nossas histórias, as nossas memórias, elas não foram devidamente cuidadas. Aquilo que devia ter sido curado, processado, enterrado, os corpos dos nossos, né, não foram devidamente enterrados, e como as histórias, elas é como se elas vagassem como fantasmas, né, esperando serem contadas. E um jeito da gente trazer as memórias seria uma forma de dar destino a esses fantasmas que nos rodeiam. Então, é isso, ela volta ao Brooklyn quando o pai dela está prestes a morrer. E aí, desse tempo, né, de mulher adulta, ela vai contando outros tempos da vida dela, de forma não linear. E muitas vezes esses tempos eles se entrecortam, de um jeito, muitas vezes, como a nossa memória mesmo funciona, né? Me chama muita atenção também a relação entre as mulheres, né? Como você já adiantou a amizade dela com 3 outras meninas, né? 4 meninas negras no Brooklyn, nos Estados Unidos, que se encontram ali perto dos 11, 12 anos de idade, né? Acho que 12 anos de idade, como elas vivem intensamente esse período da adolescência e como cada uma consegue sonhar ou não, tem apoio familiar para concretizar esse sonho no futuro ou não, e como é que elas acabam
se separando, né, na idade adulta. E eu imagino, e como é que essa personagem, ela evoca o que ela ouvia da mãe quando ela era muito pequena, de que as mulheres não podiam ser amigas, e de que elas não podiam confiar umas nas outras. E, de repente, durante a adolescência, ela tem essa amizade tão importante em quem ela é com as outras meninas, ao mesmo tempo que ela guarda essa memória de que talvez quando elas forem mulheres, elas não possam ter esse vínculo, né? Nós viemos pelo caminho das memórias de nossas mães. Esse processo de encadeamento de heranças me lembrou demais um poema da Conceição. Se eu não me engano, se chama Vozes Mulheres, né? E ali nessa relação de a voz da minha mãe ecoa, que por sua vez é a voz da minha avó e da minha bisavó, até chegar na filha, né? Eu fico pensando também no quanto essa trajetória, trajetória de vida, não só por parte da Augusta, mas da outra, uma que quer ser dançarina, a outra que quer ser atriz, e a outra é advogada, que tem uma relação de imigração também, né? E como que essa, sim, né, da Martinica, como é que essa relação também, ela acaba atravessando uma outra fronteira, né? Ela teve uma outra história de vida, né? Tem outro aspecto que me chama a atenção, que como a vida dessas personagens, ela se parece em muitos aspectos com a vida de mulheres negras brasileiras que acessam a universidade, mas vêm de uma infância pobre. Acho que muitas de nós nos reconhecemos nesse lugar, né, nesse trajetório, num tempo de vida. Então é muito parecido, ao mesmo tempo tem muitas diferenças, tem muitas coisas que são mesmo do contexto norte-americano, né? Então, essa narrativa de diáspora, que tem muitas questões comuns, mas que também tem diferenças. A diferença que eu achei curiosa, assim, porque tem a terra, né? Em algum momento eles saem do Tennessee e chegam ao Brooklyn, quando a família dela vai perdendo terra, mas a família dela já teve terra. E no Brasil, essa não é a realidade das famílias negras. Porque é isso, em algum momento, né, nos Estados Unidos, você tem, por mais que tenha sido, sei lá, irrisório, que mereça crítica, etc., teve ali uma reparação que também passava por um pedaço de terra para as pessoas e famílias negras. Muitas depois perderam, como é o caso da família dela, não conseguia pagar os impostos, perdeu a terra para o próprio governo norte-americano. Mas no processo de negras e negros brasileiros, a gente não tem isso nas nossas histórias de vida, porque as nossas famílias não foram proprietárias de terra. Mostra uma diferença grande, né, em relação ao que a gente vive aqui. Sobretudo em relação à questão da origem dela, não é um tema, né? De onde eu vim, de como eu vim e tal, que é uma questão muito presente em muitas obras de autoras negras, não só brasileiras, né? Porque a gente tem, sobretudo no Brasil, a gente tem esse, entre aspas, drama por uma questão histórica de documentos queimados de um histórico de uma história que foi negada mesmo, né? E como o processo de autonomia da comunidade afro-americana passou por muitas questões que aqui não, né, a gente nem teve a chance, né? E né? Teve de fato, logo depois da abolição, teve uma ordem do Rui Barbosa de queimar os documentos relacionados à escravidão, mas ele era ministro da Fazenda, então foi uma ordem direcionada para tudo que se relacionasse ao Ministério da Fazenda, para todos os órgãos relativos. Só que aí a gente tem no nosso imaginário, de um jeito muito cristalizado, que todos os documentos foram queimados. Mas a gente tem muitos documentos. A minha sensação é de quanto mais a gente fizer pesquisa nesses documentos, mais a gente vai aprender sobre uma história e uma trajetória das negras e negros brasileiros que a gente não conhece. Mas me parece que a gente vai ter que fazer essa conversa um dia. A gente precisa falar sobre reparação. Agora, estabelecendo até uma relação com poder contar a história e a formação acadêmica, né, que é uma questão que também passa pelo livro,
uma vez que a personagem ela tem essa formação. Eu acho que também é uma questão que passa também no Brasil, né? Como muitas meninas negras, mulheres negras que conseguiram estabelecer uma relação com o saber que se conecta com a sua própria história, também é uma maneira de você conseguir reescrever também uma história maior, né? Que é essa história do Brasil, né? Em relação ao que foi o processo de escravização, o que foi esse legado, né? Como se estabeleceu esse processo de marginalização e como que a partir dessas figuras, né? Eu penso em pessoas mesmo do meu convívio, né? Que tem essa relação de proximidade muito grande com o que pesquisam, né? Que já não é mais um distanciamento, esse distanciamento crítico, essa coisa atada, né? Ela perde totalmente o sentido e acaba se tornando também um obstáculo para quem quer realmente fazer uma diferença em termos historiográficos, né? E o quanto essas histórias, né, tanto na pesquisa acadêmica quanto na escrita literária, o quanto, de novo, tem uma perspectiva não necessariamente contada, né? Então, a maior parte dos livros já publicados não trazem essa perspectiva, não traz essas histórias, não traz essa narrativa. E o quanto a gente tem feito isso. Nós não somos a primeira geração a fazer isso. Outras fizeram antes de nós. Mas o quanto a gente segue esse legado e, de repente, se aprofunda, expande. O que também está no romance de que a gente fala, né? Gostei muito de ler esse livro, no começo a gente para quem não tem hábito, né, sobretudo pela forma fragmentada do livro, né, a gente fica, poxa, eu queria saber mais disso, eu queria saber mais daquilo, mas depois você termina o livro, você entende que aquela forma do fragmento tem a ver também com a narrativa dela, né. Eu gostei muito de ler o livro, gostei demais e acho que foi uma boa surpresa e chega num momento muito importante também. E gostei muito de ter ouvido a Xará falando aí sobre o livro e as suas leituras, estabelecendo essas relações também. Muito bom. Obrigada. Espero que a gente continue conversando. Sim. Até mais. Até.